Pastor, nós estamos abordando o tema salvação e há algumas perguntas que nos são feitas por telefone, nos são feitas assim durante o dia a dia. Então nós selecionamos aqui algumas perguntas para nós estarmos abordando de forma a podermos ratificar e também esclarecer a questão da salvação. A pergunta é, se uma pessoa morrer sem Jesus, ela terá ainda alguma chance de salvação? A resposta tem que ser um enfático não. Nós temos que falar a verdade à luz da palavra de Deus. Verdade. A salvação é oferecida gratuitamente, em vida. E a Bíblia é bem clara, o escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. Morreu com Cristo, está salvo. Morreu sem Cristo, está perdido. A Bíblia é bem clara nos dando essa resposta aqui. Não somos nós que falamos, ou pensamos, ou achamos, mas é na palavra de Deus. Por isso, o evangelismo, a pregação do evangelho é de grande urgência, porque ninguém sabe o dia que vai passar para a eternidade. A qualquer momento pode acontecer de estarmos indo embora, passando para a eternidade. E para onde iremos? Então a importância de nós estarmos falando, aquele que nos ouve, e principalmente os jovens que algumas vezes querem desfrutar sua juventude, Verdade. ter toda a liberdade de fazer o que eles querem fazer, o que desejam fazer, sem nenhuma restrição, e depois de um determinado tempo, aí quem sabe eu vou pensar em me entregar para Jesus Cristo, a receber o Senhor como Salvador. Esse é o grande perigo, porque o tempo vai passando e não sabemos quanto tempo temos aqui de vida, e a salvação é em vida. É verdade, pastor. As pessoas têm essa ideia, principalmente as pessoas que são ligadas ao catolicismo, que é a questão do purgatório, né? Como se tivesse ali um período, como é que nós podemos dizer assim, de maturação, né? Purgando. Maturação, né? Porque está amadurecendo ali espiritualmente, e a Bíblia nos é bem claro, o pastor citou muito bem, Hebreus 9, 27, o homem morreu uma só vez, vindo depois do juízo, e também que a salvação é pela graça. O pastor enfatizou bem, dom gratuito do Senhor. Nós temos um texto bíblico que ratifica bem a palavra do pastor, Efésios 2, versículo 8 e 9, que fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele fala no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então há uma ênfase na salvação pelas obras, há uma ênfase na questão do purgatório, uma segunda oportunidade. O pastor mesmo falou, essa ideia da segunda chance de salvação, ela pode até ser atraente ao ser humano. Tem uma segunda opção, uma segunda chance, alguma coisa assim, mas é claro que a morte é o fim de todas as chances. Não há chance alguma depois da morte. Então, enquanto a pessoa estiver viva, ela tem que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto viva, sim. Muitas pessoas têm várias chances. Eu mesmo posso falar que eu tive várias chances e eu aproveitei uma delas. Então, eu glorifico ao Senhor. Não por merecimento, mas pela graça e pela misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas têm que ter a concepção exata do que é a salvação, né, pastor? Essa questão de segunda chance, alguma chance depois da morte, ela vai para o Espiritismo, fala muito isso. É interessante que às vezes você fala com uma pessoa, principalmente a questão do católico, você pergunta a ele, você é católico? Aí ele fala assim, então você acredita na salvação através de Jesus Cristo? Acredita. Aí você pergunta a ele, mas você acredita em reencarnação? Ele fala que sim. Aí cai por terra. Você fala, como é que você pode acreditar em reencarnação e ter a consideração que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Então cai por terra a salvação, o ato vicário expiatório de Jesus cai por terra. Porque para que então Jesus veio a esse mundo, sofreu por mim, sofreu por você, pagou os nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, está nos preparando lugar para quando ele voltar, nós para lá iremos. Então, se a condição de reencarnação cai por terra, essa questão do sacrifício de Jesus, e as pessoas às vezes acabam entrando nesse caminho.
É algo que nós temos que tomar muito cuidado. E a salvação ela é bem clara, é através da nossa declaração de fé. Nós temos um outro texto que nós podemos enfatizar também, Romanos 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é algo bem, bem profundo nesse sentido. Perfeitamente, pastor Max. E quando você tem uma outra opção, no caso de reencarnação, no caso de purgatório, Verdade. você tira o senso de urgência da decisão da pessoa. Verdade. Então ele fica tranquilo. Se eu sei que vai ter uma outra oportunidade. Esse é o senso de urgência da pregação do Evangelho, que deve ser falado, pregado, e para tirar essa comodidade, as pessoas estão pensando que amanhã ou depois, que Deus é amor, Deus é bom, e Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não manda mesmo, a pessoa vai por livre e espontânea vontade, pela descrença, não crendo que o Senhor veio com esse propósito de salvar o que se havia perdido, como a gente vê em Lucas 19:10, no caso ali de Zaqueu. Ele veio salvar. Se ele veio salvar, o oposto de salvação é perdição. Salvar do quê? Salvar da perdição eterna, do inferno. Então você que nos ouve nessa manhã, talvez não tenha tomado essa decisão na sua vida, Jesus quer te salvar, ele veio para isso. Nós tivemos um dia um encontro com o Senhor, como o pastor Max bem falou, não por nenhum mérito nosso, mas tão somente pela bondade e a misericórdia do Senhor, e não é restrito e não é exclusivo nosso a salvação dos crentes em Jesus Cristo. Você pode, da mesma forma, onde você nos ouve nesta manhã, se apropriar pela fé desta tão grande bênção, que é a salvação, e desfrutar da alegria da salvação. Isso é para todos, todas as pessoas que crerem, né? E a nossa oração é que você creia, enquanto tem vida. Depois da morte, Verdade. Não há mais possibilidade juízo, né? de reverter, é só aguardar um juízo, que no aguardar do juízo já está julgado. Verdade. Num lugar onde a Bíblia chama de Hades, é um lugar onde ficam aqueles que morrem sem Cristo. Eles vão para um lugar no seio da terra. Isso Jesus contou essa história ali, quando fala do rico e Lázaro. Os que morreram com o Senhor estão no lado bom no Hades, na época, antes da vinda de Jesus. E os que morreram fora de Deus estão no lugar como aquele rico estava ali em tormentos. Hoje, aquele que está no Senhor e que morre no Senhor, que dorme no Senhor, ele vai direto aos céus, nos braços do Senhor. Esse é o que a palavra de Deus nos afirma. Amém, glória a Deus. O pastor falou a questão da salvação, né, do aguardar. Algumas pessoas ficam aguardando, principalmente jovens. Eu comparo isso ao ônibus cheio, né? Passou o ônibus cheio, não vou pegar esse, vou pegar o outro. Eles acham que a salvação é assim, a salvação é no momento em que você recebe a palavra. Nós temos vários textos bíblicos que falam de conversões assim, de imediato. Nós temos o caso de Paulo e Silas, quando na prisão, ali capítulo 16 de Atos, eles ali louvando ao Senhor, houve a conversão do carcereiro. O carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Então nós tenhamos essa convicção plena, aos ouvintes que estão sintonizados na nossa programação, que a salvação ela é em vida através da confissão dos nossos pecados e de nós cremos no nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia do purgatório é uma ideia sem base bíblica, apenas uma tradição que a Igreja Católica assim acabou instituindo. Então que nós vivamos a salvação no caminho da santidade. Temos mais uma pergunta aqui, pastor, ainda nesse sentido, ainda com relação à salvação. Essa aqui também é uma pergunta muito comum. Às vezes isso pode ser um auto-julgamento, ou nós mesmos determinando aqueles que podem ou que não podem ser salvos. Então tem aqui uma pergunta nesse sentido. Acho que pequei muito. A pergunta ao senhor pastor. Tem certeza que eu ainda posso ser salvo? Podemos falar com alegria, sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Não há tamanho de pecado que venha impedir a salvação de um homem, uma mulher contrita, um coração arrependido.
colocando a sua vida diante do Senhor, a própria palavra do Senhor nos dá essa garantia. Quando o Senhor diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Davi tinha esse entendimento, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, onde ele diz ali no Salmo 51, coração contrito, não desprezarás, ó Senhor. Então, por pior situação que você esteja, em termos de pecado, vivendo longe de Deus, fazendo tantas coisas erradas, não há tamanho de pecado que não possa ter a salvação, desde que confessado, se arrependendo, colocando aos pés do Senhor. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos salvar, nos purificar de todo pecado. É verdade, mas essa pergunta ela é muito feita no sentido, às vezes, da própria pessoa ou das pessoas indicarem uma pessoa que conhece a Nosso Senhor Jesus Cristo e passa a fazer parte do convívio de uma igreja evangélica. Então as pessoas geralmente rotulam, olha, pecou a vida toda, foi isso, foi aquilo e agora está aos pés de Jesus, agora se diz convertido. As pessoas não entendem isso. Mas a verdade é absolutamente essa. O Jesus, quando veio, ele mesmo declara que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10, o pastor já citou a questão de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio condená-lo. Ainda Lucas 4, versículo 18 e 19, fala assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então é um texto que mostra que Jesus veio para nos salvar. Ainda há um texto bíblico profético de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que fala assim, repete essas mesmas palavras, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos no pecado, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Deus odeia o pecado, mas ele está o quê? Disposto a perdoar o pecador quando esse se humilhar na sua presença e se arrepender dos seus maus caminhos. Então quando há o verdadeiro arrependimento, deixar bem claro isso, a gente aqui não está aqui pregando salvação sem arrependimento, nós estamos pregando aqui a salvação através do arrependimento e o reconhecimento que nós éramos prisioneiros do pecado e somos libertos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica bem claro que as pessoas não devem temer os pecados praticados, devem temer os pecados que praticarão contrariando o Espírito Santo de Deus. Perfeitamente, pastor Max. A gente, como o irmão tem lido esse versículo, quando Jesus foi dado o rolo do livro para ele ler na sinagoga, e a gente observa em Lucas 4:18, ele omite aqui uma fala do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, na parte final. Jesus, quando lê ali o livro, ele omite esta fala aqui, anunciar, apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, Jesus não esqueceu de ler isso ali naquele momento, porque ele veio para salvar. Então, quando você vê o dia da vingança, ele não veio para julgar. Para julgar, para salvar. Então, ele propositalmente, ele deixou de ler, omitiu esse texto, exatamente que ele veio, nasceu como um bebê numa manjedoura. As mulheres gostam muito daquela imagem de um bebê numa manjedoura, o menino Jesus e tudo isso, né? Só que quando ele vier para buscar a sua igreja, ele vem como um guerreiro. Verdade. Ele vem montado num cavalo branco, escrito ali na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali ele vem julgar. Então, nesse tempo, é o ano aceitável do Senhor. Você que nos ouve, a oportunidade agora, você está com fôlego de vida, Deus tem te dado a vida até agora, você não pode perder essa oportunidade, porque dormimos, não sabemos se acordamos no dia seguinte.
E a nossa vida é como um vapor, como diz Tiago. Ela vem e daqui um pouco ela desvanece e vai embora. Então é a urgência de se colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você que ainda não tem esse privilégio, né, de fazer isso, em nome de Jesus. Uma oportunidade, né, pastor? Uma oportunidade. Essas duas perguntas, elas foram bem pertinentes na questão da salvação, né? Porque a primeira foi se uma pessoa morrer sem Jesus, ela terá ainda alguma chance de salvação. Então, o pastor elucidou bem, através de textos bíblicos, que a salvação é em vida. Então, fica bem claro, algo que a gente tem que ter sempre em mente. E nós, como cristãos, como os crentes, que seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter um entendimento pleno do que é a salvação. Às vezes as pessoas também, quando são inquiridas sobre esse assunto, às vezes a pessoa não sabe responder. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que não respondamos de maneira errada. Nessa parte aqui da salvação, que inclui o purgatório, que as pessoas assim incluem o purgatório, nós sabemos que não é bíblico, mas ela é muito enfatizada por algumas seitas, então é algo que a gente tem que estar sempre fortalecido nesse sentido, que a salvação é vida, não existe purgatório. Após a morte, bem claro, se nós, eu sempre gosto de enfatizar o seguinte, se nós cremos em alguma possibilidade de salvação após a morte, nós estamos então negando a palavra do Senhor, nós estamos negando que a palavra do Senhor é a verdade, porque está bem claro, o texto de Hebreus 9, 27, ele é incisivo nesse sentido. A morte vem o juízo. Então nós temos que ter essa convicção plena. Ainda com essa questão do pecado, né, das pessoas acharem que porque uma pecou mais, outra pecou menos, então tem um grau de salvação. Olha, é como se tivesse ali um termômetro da salvação. Você cometeu o pecado, o termômetro chegou à temperatura X, esse não tem mais salvação. E não é assim. A palavra do Senhor é bem clara nesse sentido, ficou bem elucidada essa resposta do pastor. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, também fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Veja bem que aqui fala dos maus caminhos, não faz uma qualificação. Mau caminho A, mau caminho B. E então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo aqui ele tem uma profundidade muito grande, porque quando fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, então nós somos esse povo. Aí tem algumas situações que devem acontecer para que isso aconteça, o perdão do Senhor. Humilhar, o termo humilhar aqui, as pessoas ao mundo hoje, até a humilhação ela reverte até um processo civil e criminal na vida civil, né, quando se fala de humilhação. Mas esse humilhar do Senhor aqui é submeter ao Senhor, reconhecer a nossa pequenez e a superioridade, a magnificência de Deus nas nossas vidas. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, deixar os seus maus caminhos, então Deus ouve. Então Jesus também veio nesse sentido. Aqueles que deixaram os seus maus caminhos, ouvirem a mensagem do Evangelho, serão perdoados dos seus pecados. Quando fala, sararei a sua terra, sararei o ambiente em que vive. Então é algo que nós temos que ter convicção plena. Perfeito, dessa... perfeito. Até o sararei pode ser, como o irmão tem falado, também o próprio corpo físico, né? A terra, nós somos constituídos do pó da terra. Quando a pessoa se converte ao Senhor, ele passa a ter agora uma vida, uma nova vida, e vícios são deixados no poder do Senhor, e o seu corpo é beneficiado com isso. Aquele que fumava não fuma mais, o que bebia não bebe mais, o que se drogava não se droga mais, e o benefício do corpo que o Senhor vai operar. Salvação, ela é integral, corpo, alma e espírito. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.